Hello, everyone! Você tem dificuldades na hora de resolver as questões de interpretação de texto da sua prova de inglês? Perde muito tempo tentando resolver, para naquela palavra que não sabe a tradução, lê o texto inteiro e perde tempo na sua prova do concurso que você quer passar? Calma que a teacher está aqui para te ajudar. Nessa aula, nós vamos ver 3 técnicas de leitura que vão te ajudar a otimizar o seu tempo na hora de resolver esse tipo de questão. Não é nada milagroso, essas técnicas já existem há milhares de anos, mas eu dei o nome de técnicas de leitura 3S. Antes de começarmos a nossa aula, já ativa o sininho das notificações, já compartilhe essa aula com algum amigo que precisa melhorar, principalmente na prova de inglês, e segue o nosso canal para não perder nenhuma aula, nenhuma dica e chegar melhor preparado para a sua prova. Afinal, aqui você aprende a fazer do inglês o seu aliado para deixar os seus concorrentes para trás. Agora, vamos para a nossa aula? Let's start! As 3 técnicas de leitura que a teacher nomeia de técnicas de leitura 3S são skimming, scanning e skipping words. Primeiro, não se preocupe em aprender a forma de se falar cada palavra dessa, ou o termo, ou a forma de escrever, porque esse tipo de coisa não cai na sua prova. Se preocupe em aprender na prática como que você faz cada uma. Às vezes você já até faz, mas sem ter a consciência do que está fazendo e como está fazendo. Então, vamos lá que a teacher vai te mostrar agora de forma detalhada o que significa cada uma e como que você faz. A primeira técnica de leitura que nós vamos ver é a técnica skimming. O que é o to skim? To skim é passar de leve sobre alguma coisa, tocar de leve é deslizar. Então, é a primeira leitura do texto que nós fazemos. É a preparação para a próxima leitura, que é o scanning. É uma leitura mais superficial. Nós vamos dar uma olhada por cima do texto. Nós vamos fazer uma leitura rápida, não muito detalhada. Vamos observar o texto apenas para detectar um assunto geral. Então, precisamos nos atentarmos à disposição do texto, por exemplo, se é uma letra de música, se é um e-mail, se é um artigo, se é um texto de notícias. Nós vamos compreender primeiramente os parágrafos introdutórios e conclusivos, para nós termos uma ideia geral sobre o que o texto fala. Então, nós vamos observar também os elementos não verbais. O que são elementos não verbais? São as imagens, os gráficos, as tabelas. Eles são importantes para nós entendermos sobre o texto. Então, como que eu vou fazer isso na prática, teacher? Primeiro, você vai ler o título do texto. Aqui, por exemplo, nós temos o título Basic Combat Training, BCT in the US Army. O que quer dizer isso? Treinamento de combate no Exército dos Estados Unidos. Então, a gente já sabe que esse texto vai falar sobre algum treinamento de combate que é feito lá no Exército dos Estados Unidos. Depois, nós vamos ler a fonte do texto. Teacher, onde que eu vou encontrar a fonte do texto? Vou marcar onde você vai encontrar. Verifique no final de todos os textos, quando você for estudar, que lá no final, normalmente, a banca de provas coloca a fonte de onde ela retirou esse texto. Nesse caso aqui, foi retirado do livro Student Book, chamado English for the Military. Então, nós já sabemos que o texto fala sobre algo referente a um treinamento militar, ainda mais de onde foi tirado esse texto, já nos deixa muito claro essa informação. Continuando. Então, depois que nós lemos o título, a fonte de onde o texto foi tirado, nós vamos ver se o texto tem figuras, gráficos, tabelas, datas, alguma coisa referente ao texto.
Nesse caso aqui não tem, então nós já podemos passar para a próxima etapa. Nós vamos ler rapidamente o primeiro e o último parágrafo, só para nós termos a noção sobre o que o texto vai falar. Então, a teacher vai marcar aqui para você o primeiro e o último parágrafo. Não precisamos ler o texto inteiro. Nesse caso aqui, nós temos um texto relativamente pequeno. Isso é ótimo. Mas imagina você se deparar com uma questão que tem um texto que é quase a metade da folha, um lado inteiro da folha, como é, por exemplo, na EPICAR. São textos enormes. Então, leia o primeiro e o último parágrafo. Vamos lá. Soldiers in the United States, U.S. Army are volunteers. The Army trains recruits at basic training units. The main basic training units is Fort Jackson in South Carolina. Então, o que está dizendo aqui? Soldados do Exército dos Estados Unidos são voluntários. Os treinamentos dos recrutas são feitos em unidades de treinamento básico. A principal unidade de treinamento básico é o Fort Jackson, na Carolina do Sul. O último parágrafo está dizendo o seguinte: They don't go home during basic training and they don't see their family before graduation. O que quer dizer aqui? Eles não voltam para casa durante o treinamento básico e não veem a família antes da formatura. Então, já sabemos mais ainda sobre o texto. Agora, nós vamos para a próxima etapa, que é ler o enunciado da questão. Teacher, mas nós não vamos ler o restante do texto? Não. Presta atenção. Se você lê o texto inteiro, traduz as palavras que você não sabe, você está perdendo o seu tempo, que é precioso. Você não pode perder tempo na hora de resolver uma prova de questão de concurso. Então, não leia o texto inteiro, não traduza todas as palavras que você não sabe. Use as técnicas de leitura que a teacher está te mostrando aqui e use o seu raciocínio. Então, nós lemos aqui, já sabemos sobre o que o texto fala. Vamos para o que é de mais importante. Saber o que a questão pede para a gente resolver. Então, leia o enunciado da questão, sublinhe algumas palavras-chave, se houver, no enunciado, como, por exemplo, palavras em negrito. Então, nesse enunciado, está dizendo o seguinte: According to the test above, we can infer that. De acordo com o texto acima, nós podemos inferir que não tem nenhuma palavra-chave aqui. Então, o próximo passo que a gente precisa dar é ler as alternativas, sublinhar as palavras-chave, como, por exemplo, datas, nomes, lugares, números, palavras que se repetem muito, verbos, alguns verbos também. Então, para você ir para o texto, você precisa ter essas informações. E é justamente isso que é a leitura skimming. Procurar essas informações nas alternativas para depois, sim, nós irmos para o texto e fazermos um outro tipo de leitura, que é a próxima, que nós veremos daqui a pouco. Então, vamos aqui agora colocar em prática uma técnica que se chama Coloring Code. O que é isso? Não é nada que a teacher inventou, não. E nem outro professor das atualidades. Essa técnica já existe há milhares de anos. Coloring Code é uma técnica de você destacar com cores diferentes cada assunto que você quer verificar no texto. Claro que durante a sua prova você não poderá utilizar essa técnica Coloring Code, mas pode sublinhar, destacar nas alternativas as palavras-chave. Aqui agora, a teacher vai destacar essas palavras-chave com cores diferentes. Na sua prova, se você só sublinhar nas alternativas essas palavras e depois encontrá-las no texto, já está fazendo a prática da próxima leitura que a teacher vai mostrar aqui para você. Então, não se preocupa. Essa técnica Coloring Code, ela é excelente para você
praticar durante o período que você está estudando, que você está praticando interpretação de texto nos seus estudos, ok? Mas durante a prova, se você só sublinhar as palavras-chave, já está valendo e muito, já vai te ajudar bastante. Então, vamos lá. A teacher vai colorir aqui para diferenciar as palavras-chave e as alternativas. Na letter A, está dizendo o seguinte: Basic Combat Training offers a very comfortable stay for the recruits. Treinamento de combate básico oferece uma estadia muito confortável para os recrutas. De acordo com o nosso conhecimento de mundo, mas calma aí. Nós não podemos focar apenas no nosso conhecimento de mundo. Nós temos que realmente focar no que o texto fala. Mas pensa um pouquinho. Em algum momento, em algum lugar, tem como um treinamento de combate das Forças Armadas oferecer uma estadia muito confortável? Se você já está num treinamento de combate, ali o treinamento é para preparar você para ir para um combate. Combate não é lugar da gente receber uma estadia muito confortável. Então, a letra A a gente já pode até eliminar. Mas, se você continuar na dúvida, deixa ela aí que nós vamos verificar daqui a pouco no texto. Então, a próxima alternativa, letter B. Letter B, recruits don't have weapon training during BCT. Então, os recrutas não têm armamento durante o treinamento BCT. Treinamento de combate não tem armamento? Bem, calma que daqui a pouco a gente vai ver no texto. Próximo aqui, que é a letter C. Basic training has the duration of less than 1 month. Então, o treinamento básico tem duração de menos de 1 mês? Não sabemos, yeah? Próximo, letter D. Recruits probably miss their family during basic combat training. Recrutas provavelmente sentem falta. O que é o verbo to miss? A teacher vai marcar aqui para você. To miss é sentir falta, sentir saudade, ou até mesmo perder, já? Então, os recrutas provavelmente sentem falta, sentem saudade da família deles durante o treinamento básico de combate? Pode ser. Vamos ver daqui a pouco no texto. A última alternativa, que é a letter E. Teenagers in the U.S. Army are obligated to become soldiers when they are 18 years old. O que está dizendo aqui? Os adolescentes dos Estados Unidos, os adolescentes do Exército dos Estados Unidos são obrigados a se tornar soldados quando eles completam 18 anos. Será que é isso mesmo? Não sabemos. Então, fizemos a separação aqui por coloring code dos tópicos. A teacher vai marcar aqui agora as palavras-chave, porque são essas palavras que nós vamos procurar aqui no texto. Então, vamos lá. Basic Combat Training é uma palavra-chave. Será que eles oferecem estadias muito confortáveis? Vamos ver. Recruits é uma palavra que se repete bastante. Será que eles... Olha, isso é muito importante. Don't have weapon. Será que eles não usam armas? Basic training também é uma palavra-chave. Duration of less than 1 month. Será que o treinamento dura menos que 1 mês? Novamente, aqui a palavra recruits. Então, os recrutas, eles sentem falta da família durante o treinamento? Teenagers, os adolescentes, eles se tornam soldados, né, quando completam aí 18 anos, e eles são obrigados a se tornarem soldados? Vamos procurar agora essas palavras-chave no texto.
Mas a leitura skimming, ela para por aqui. Então, tudo isso que nós fizemos foi a leitura skimming. A partir de agora, nós vamos buscar essas palavras-chave no texto. Então, nós vamos para o texto já sabendo o que nós precisamos encontrar. Então, essa agora é a próxima técnica de leitura que nós vamos fazer. Caso você não encontre a resposta que você está procurando, o próximo passo é fazer a leitura scanning. Mas o que é isso? To scan é escanear, explorar ou examinar o texto que você precisa encontrar a resposta. Essa é a segunda leitura que nós fazemos. É uma leitura mais detalhada, é uma leitura de forma mais atenta às informações que nós precisamos encontrar, ou seja, as palavras-chave. É uma leitura dinâmica. Nós procuramos, a partir de agora, as palavras-chave que nós destacamos nas alternativas no texto. O objetivo da leitura scanning é encontrar informações específicas, é encontrar a resposta que nós precisamos marcar. Caso você não encontre a resposta da questão fazendo esta leitura, você precisa passar para a próxima técnica de leitura, que é scanning. Então, a partir de agora, nós vamos fazer uma leitura mais detalhada do texto. Nós vamos procurar as palavras-chave que nós já temos. Nós já sabemos sobre o que o texto fala, mas precisamos encontrar a nossa resposta. Então, vamos lá. Na letra A, já está dizendo, Basic Combat Training offers a very comfortable stay for the recruits. Sabemos que num treinamento de combate, não tem como oferecer uma estadia muito confortável. Então, aqui a gente já pode eliminar a letra A. Mas, teacher, sem antes ler o texto? Sim, em nenhum treinamento de combate, em nenhuma guerra, mesmo que não seja um treinamento, em nenhuma guerra, nós vamos ter conforto. Então, por que teremos conforto em um treinamento? Por isso, a gente elimina a letra A. Letter B. Recruits don't have weapon training during BCT. Será que os recrutas não têm armamento? Então, vamos aqui atrás da palavra weapon. Vamos lá, ó. Bem aqui está escrito weapon training. Então, provavelmente, a nossa resposta sobre a letra B está por aqui. Ó. They teach basic military skills, including drill and weapon training. Tá dizendo que eles ensinam habilidades militares básicas, incluindo treinamento com armas e exercícios. Treinamento com armas e exercícios. Então, a letter B nós também já descartamos, porque diz aqui que eles não usam armas. Letter C, basic training has the duration of less than 1 month. Onde nós podemos ver isso? Nós vamos verificar aqui agora as palavras-chave como basic training, duration e 1 month. Veja que bem aqui está escrito basic training is 9 weeks. Bem, o treinamento básico é de 9 semanas. Um mês, nós temos de 4 a 5 semanas. Então, o treinamento, a duração, não é apenas de um mês. Nós podemos destacar aqui a letter C. Letter D. Recruits probably miss their family during basic combat training. Então, os recrutas sentem saudade da família? Vamos ver aqui, ó, no último parágrafo, onde fala They don't go home during basic training and they don't see their family before graduation. Gente, eles não vão para casa e nem veem a família antes do treinamento. Então, eles ficam aí 9 semanas sem ver a família. Será que eles vão sentir saudade e falta da família? Acredito que sim, né? É meio que um óbvio que precisa ser dito. Então, deixa a letra D, que por enquanto a letter D faz sentido. Letter
Então, teenagers in the US Army are obligated, are 18 years old. Logo no primeiro parágrafo, nós vemos o seguinte: soldiers in the United States Army are volunteers. Eles não são obrigados, eles são voluntários. Então, também nós eliminamos a letra I. Então, aqui nós confirmamos que a resposta correta é a letra D. Aqui foi até mais tranquilo, porque nós temos um texto relativamente pequeno. Mas se nós nos depararmos com um texto grande, nós também podemos usar a terceira técnica de leitura, que é o que a teacher vai mostrar aqui para você. A terceira técnica de leitura é a skipping words. Mas antes da gente falar dela, eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você faz quando está lendo um texto em inglês e encontra uma palavra desconhecida? Você para e fica ali por minutos tentando lembrar o significado daquela palavra? Ou você continua? O que você faz? Você traduz todas as palavras que você não conhece quando você está resolvendo a sua questão de interpretação de texto? Se você faz isso, a partir de agora, você não vai fazer mais, porque você está perdendo tempo na hora de resolver a questão de interpretação de texto. Quando você se depara com uma palavra que você não conhece, você pula esta palavra. Claro que antes de pular, você verifica se ela realmente não é importante para a resolução da sua questão. Se ela for importante, aí tudo bem. Mas se ela não for, se ela não for uma palavra-chave daquelas que você sublinhou na alternativa, pule-a. Não se apegue a esta palavra. Para entender um texto em inglês, nós não precisamos ler todas as palavras e traduzir todas, principalmente aquelas que a gente não sabe. Então, fique atento, porque economizar tempo na hora de resolver uma questão de interpretação de texto ou uma prova de concurso é muito importante. Então, a gente não pode perder tempo, porque nós não temos tempo a perder. Então, vimos aqui com prática as 3 técnicas de leitura que a teacher nomeia de 3S. Não se preocupe, mais uma vez, em lembrar como se fala cada uma delas. Preocupe-se em praticar, em saber como fazer, e eu tenho certeza que você vai melhorar no tempo ali da resolução desse tipo de questão. Agora, se essa aula fez sentido para você, curte aqui a nossa aula, segue o nosso canal, segue a Teacher nas redes sociais para você não perder nenhuma dica e faça da língua inglesa a sua aliada para deixar os seus concorrentes para trás. Segue aqui as nossas redes sociais que a Teacher te ensina como você fazer isso. Te vejo numa próxima aula. See ya!